Sejam todos bem-vindos, eu sou Alex Diogo e nesses vídeos eu estou respondendo as principais dúvidas que eu recebo nas minhas redes sociais e também por e-mail. E hoje a pergunta é a seguinte: quais são as principais estruturas de repetição que nós podemos usar nos nossos robôs? Então vamos lá. Existe sim um método que ajuda profissionais a alavancarem a carreira através da automação de processos por robôs. E aqui nesse canal eu vou te mostrar onde deve estar seu foco, porque se você focar nos pontos certos, o seu crescimento profissional vai chegar. Antes de tudo, a gente precisa definir o que são estruturas de repetição e quais são as utilidades que nós temos com essas estruturas. Estruturas de repetição são meios que nós temos como recursos quando a gente precisa que uma determinada ação ou diversas ações em um processo ela seja repetida mais de uma vez, até centenas de milhares de vezes. Pense, por exemplo, em um cenário onde a gente tem uma planilha do Excel que possui, vamos dar aqui um exemplo, 1000 linhas que devem ser copiadas e gravadas em outra aplicação qualquer. A abertura dessa planilha e o seu fechamento serão processos que, nesse exemplo aqui, vão ser realizados uma única vez. Mas o processo de gravação de cada linha dessa planilha, gravando as informações em outro sistema, vai precisar ser realizada pelo menos 1000 vezes, uma vez para cada linha da planilha. Então, se não houvesse um meio, uma forma de ficarmos presos num looping, ou seja, numa repetição dessas ações, a gente teria que repetir esses processos 1000 vezes, ao passo que nós temos diversas estruturas de repetição, onde nós podemos desenvolver o processo de gravação dessas linhas, as ações que compõem o processo de gravação dessas linhas, uma única vez e repetir esse conjunto de ações a quantidade de vezes que forem necessárias. Então, aqui no UiPath Studio, nós temos várias estruturas de repetição. Então, nós vamos entrar agora no UiPath para que possamos ir na janela de atividades e vamos começar a fazer a nossa pesquisa, porque assim a gente vai conseguir identificar várias dessas estruturas de repetição que a gente vai poder utilizar na construção do nosso robô, na construção da nossa automação. Então vamos abrir aqui o UiPath Studio e nós vamos vir aqui na janela de atividades e a gente vai pesquisar, por exemplo, por controles. Se o seu UiPath estiver em português, caso não, você pode pesquisar aí por control, por exemplo. Então, fazendo aqui essa pesquisa, nós vamos encontrar aqui em fluxo de trabalho várias opções com estruturas de repetição que a gente vai poder utilizar, como, por exemplo, aqui a do while, a while, o for each, nós temos também aqui o repeat number of times, e nós vamos ter também quando a gente estiver trabalhando com base de dados, uma tabela de dados em memória, que é a for each row. Então nós vamos ter a oportunidade de utilizar cada uma delas, ver quais são as suas funcionalidades e também quais são as diferenças entre elas. Então a gente vai começar pela do while, vamos arrastar ela para cá. Qual é o funcionamento da do while? A do while, ele vai ter aqui o corpo, que é onde nós vamos colocar as nossas rotinas, as nossas ações, os processos que a gente quer que seja repetido. Em condição, nós vamos definir qual condição tem que ser verdadeira para que ele fique dentro dessa execução. Então, enquanto a condição que passarmos aqui for verdadeira, ele vai continuar dentro desse looping.
até que essa condição passe a ser falsa. Só que o do while tem uma diferença entre ele e o while, que a gente vai ver aqui logo na sequência, porque sempre, pelo menos uma vez, ele vai executar o processo que estiver ali dentro. Porque ele só vai fazer o teste da condição depois que ele fez uma execução desses processos aqui. Então nós vamos criar aqui uma variável para servir como exemplo para a gente. Eu vou chamar essa variável de contador, que vai ser um contador numérico, do tipo int32, porque ele é um número. E nós vamos dizer que ele se inicia com 0. 0 é a primeira posição dele. Então temos aqui o nosso contador, criado aqui. Contador int32, 0. E nós vamos definir então que a condição, que é esse contador, ele seja menor do que 5, por exemplo. Então, enquanto esse contador for menor do que 5, ele vai ficar preso dentro desse looping, repetindo as ações que estiverem no body, a quantidade de vezes que for necessário. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dentro, a gente pode pesquisar aqui, nós vamos colocar uma message box. A message box é uma atividade que nos permite imprimir, colocar uma informação na tela e aguardar que o usuário pressione o Enter, né, o clique sobre o botão OK, para que ele dê continuidade. É uma mensagem na tela. Então nós vamos colocar aqui, e eu vou pedir para que ele me mostre exatamente qual é a numeração que eu estou nesse momento. Como eu criei essa variável contador como 0, na primeira vez ele vai mostrar aqui o número 0. Logo após aqui a message box, nós vamos fazer uma adição nesse contador, para que após a primeira vez que ele executar, ele passe a ter mais 1. Ou seja, ele passe a ser 1 na próxima vez. Então, para isso, nós podemos utilizar uma atividade chamada assign, que é uma atividade para atribuir um valor à variável. Então, vou arrastar ela para cá. Eu vou pedir que ele atribui para essa variável contador o valor que estiver em contador, ou seja, 0. Então, ele vai receber 0 na primeira vez, mais 1. Então, o contador, após passar por essa activity aqui, por essa atividade, por essa ação, ele vai passar a ter o valor de 1. Na segunda vez, ele vai passar a ter o valor de 2 até que ele seja 5, né? E essa condição, que contador seja menor do que 5, passe a ser falsa. Então, até que contador seja 5, até 4, essa condição vai retornar como verdadeira e ele vai ficar preso dentro desse looping aqui. Então, nós vamos fazer aqui uma execução e vamos ver se nós vamos ter o resultado que nós esperamos. Ou seja, ele vai apresentar na tela do número 0 até o número 4 e depois ele vai encerrar a sua execução. Então, vamos ver. Ele está aparecendo aqui na outra tela para mim. Então, na primeira vez, ele imprimiu 0. Na segunda vez, ele apresentou aqui o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, e agora ele vai encerrar a execução do robô. Por quê? Porque quando ele passou a já não ser menor do que 5, ou seja, quando o contador se tornou 5, ele passou a ter aqui uma expressão falsa. Então, ele terminou a sua execução aqui nesse looping. A segunda activity que nós vamos ver aqui, nós vamos manter essa variável contador, vamos apagar aqui o do while. A outra opção que nós vamos ver aqui vai ser o while, que a gente vai ver qual é a diferença entre ele e o do while. Então, vou arrastar aqui o while e de cara a gente já percebe a seguinte diferença. O do while, eu posso até arrastar ele novamente para cá, nós vamos perceber que o do while
primeiro ele executa o que está aqui dentro para depois testar a condição e definir se ele vai continuar executando o que está aqui dentro ou não. Já o comando while, primeiro ele testa a condição e depois ele decide se vai executar o que está aqui dentro ou não, dependendo da condição que foi testada. Então vou apagar aqui o do while. Nós vamos utilizar o mesmo teste aqui. Eu quero testar a variável contador se ela é menor do que 5. Então, se for verdadeiro, se contador for menor do que 5, ele vai então executar todas as ações que estiverem aqui dentro. Para que fique simples, eu estou usando só aqui um message box, só para que ele apresente uma numeração na tela, mas obviamente nos nossos processos, nas nossas automações, nós vamos utilizar uma série de passos, uma série de atividades que vão fazer a execução lógica do nosso robô. Então eu vou pedir aqui que ele me apresente na tela exatamente o valor do contador. Para que a gente faça um teste, eu vou pegar essa variável contador e vou colocar o valor dela como 5, por exemplo. Ou seja, ele vai fazer esse teste, vai ver que contador não é menor do que 5, porque eu defini aqui que contador tem um valor padrão de 5, então ele nem vai executar o que está aqui dentro, diferente do while. Então vamos fazer aqui uma execução e nós vamos ver que ele vai iniciar o robô e vai encerrar logo em seguida. Como nós podemos ver aqui, ele iniciou a execução do robô e terminou a execução do robô em questão de milissegundos. Então vou retornar aqui a minha variável padrão dela para 0. Vou adicionar aqui a atividade de atribuição, que é assign, para que eu sempre acrescente mais 1 ao valor da minha variável contador, porque se eu não fizer isso, esse robô ele vai ficar preso nesse looping eternamente, porque a variável contador nunca vai ser maior do que 4, né? Ele nunca vai chegar ao valor 5 e, consequentemente, essa condição nunca vai ser falsa e ele vai ficar preso dentro desse looping eternamente. Então, eu vou colocar aqui atribuindo a variável contador. Cada vez que ele executar os processos, o contador vai passar a ser mais 1 até que ele vai encerrar a sua execução. Então, vamos executar aqui, vamos ver como ele vai se sair agora nessa execução. Ele iniciou a sua execução e apresentou aqui para mim o primeiro valor, que é 0, o segundo valor, o terceiro valor, o quarto valor, que é 3, e o quinto valor, que é 4, quinto e último, né? Como ele começou de 0, ele mostrou de 0 até 4, e agora, clicando aqui, ele encerra a execução do robô, porque já não há mais o que ser processado. Então, essa é a segunda estrutura que a gente vai ver aqui, que é o while, e a diferença dele entre o do while e ele. O terceiro que nós vamos ver aqui, voltando aqui a pesquisar controle, é o for each, que é essa opção aqui. O for each, ele nos permite definir também uma estrutura de repetição, mas um pouco mais avançada, porque nos permite utilizar também arrays, por exemplo, conjunto de dados, conjunto de informações. Então, a execução é semelhante, ele vai ficar preso nesse looping for each até que uma determinada condição seja verdadeira, só que nesse caso a gente não tem necessidade de utilizar um contador externo, como no exemplo que eu utilizei, porque ele vai navegar em todos os itens de uma determinada variável. Vamos entender o que é isso. Eu vou aqui nas propriedades do for each e eu vou definir que o tipo que eu quero trabalhar vai ser string. E os valores que eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou colocar aqui entre chaves várias informações. Por exemplo, vou colocar meu nome, vou colocar aqui um segundo nome,
Vou colocar aqui um terceiro nome. Vou colocar 4 nomes aqui. Eu tenho 4 nomes que são string, mas esses 4 nomes estão dentro de um vetor, de uma lista de nomes. Então eu tenho essa variável, vamos dizer assim, minha seria um nome, é uma enumeração, onde eu tenho 4 nomes aqui dentro. Então o que eu estou definindo aqui? Que ele vai trabalhar, independente da quantidade, aqui eu coloquei 4 nomes, mas poderia ser uma lista de 500, 1000 ou a quantidade que seja necessária de nomes. Então ele vai contar a quantidade de itens que ele tem aqui e vai executar uma vez para cada um desses itens. Então, por exemplo, eu vou novamente aqui colocar uma message box. Eu vou pedir que ele me apresente o valor que está em item. Vamos executar para a gente ver como vai ser a operação desse nosso robô agora. Você vai ver que, olha, na primeira vez ele está usando o primeiro item, ele mesmo vai fazendo essa alternância entre os itens que ele tem nessa lista aqui que eu defini para ele. Essa lista poderia ser, por exemplo, extraída de uma página web onde eu tenho uma quantidade de itens para serem processados. Essa lista poderia ser de um arquivo Excel, de um arquivo PDF. Então essa lista ela pode ser extraída de várias fontes e utilizar aqui e saber que cada vez que ele passar dentro desse looping, ele vai estar tratando de um item daquela lista específico. Então, quando eu der OK aqui, ele vai vir para o próximo item da lista. Dando OK, ele vem para o terceiro e depois ele vem para o último item da lista e encerra a execução do robô. Antes da gente partir até para a próxima opção aqui, eu queria te mostrar, por exemplo, que há meios de interromper a execução de um for each antes que ele encerre a quantidade lá de itens que ele tem. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de itens, vamos dizer que eu tenho uma lista com 1000 nomes, mas eu quero processar somente os 100 primeiros nomes. E aí, no nosso caso aqui, eu tenho uma lista com 4 nomes, mas eu quero processar somente os 2 primeiros nomes. Então, eu posso utilizar também a minha variável contador e fazer um teste se a variável contador é maior do que 2, né? É maior do que 2. Por exemplo, eu vou então pegar aqui a assign. Vamos arrastar a assign para cá. Eu vou novamente atribuir a contador e dizer que contador recebe mais 1. Eu vou alterar aqui contador para ele começar do primeiro item, que vai ser o nome Alex aqui nessa lista, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma outra atividade, que é a atividade if, vou arrastar essa atividade para cá, e eu vou testar o seguinte, se contador for maior do que 2, no momento em que contador for maior do que 2, eu quero que ele saia, ele interrompa a execução. Então, vou pesquisar aqui por controle, e eu tenho aqui uma opção de break. Significa que ele vai quebrar esse looping. Independente de onde eu esteja aqui, quando ele encontrar o comando break, ou seja, quando ele estiver no item 3, que o contador passar até 3, ele já mostrou 2 informações, ele vai dar um break, ou seja, ele vai sair da minha execução. Vamos executar aqui só para a gente ver qual vai ser o resultado disso. Esperamos, o resultado que a gente espera dessa operação é que ele mostre o primeiro nome aqui, Alex, mostre o segundo nome aqui, Viviane, e agora no momento em que eu clicar em OK, ele encerre a sua execução.
Eu poderia, ao invés de utilizar esse contador, por exemplo, vou até excluir aqui esse assign, eu defini aqui que se item for igual a Viviane, que é o segundo nome, por exemplo, quando o item for igual a Viviane, ele saia, ou seja, ele vai mostrar Alex, vai mostrar Viviane, e quando ele conferir que o item é igual a Viviane, também ele vai sair. Vou colocar aqui um outro nome, né? Vou colocar aqui João, para a gente ver uma execução, um resultado um pouco diferente. Vamos executar, nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Ele vai apresentar aqui o nome Alex, ok. Vai apresentar o nome Viviane, ok. Vai apresentar o nome João e ele vai encerrar a sua execução, porque eu disse, no momento em que eu encontrasse um determinado item, nesse caso aqui chamado João, ele sairia então da sua execução. Então nós aprendemos aqui também já como utilizar a atividade if, né? Uma atividade condicional. Nós vamos ter aulas em que a gente vai falar só de atividades condicionais, por isso não vou me prender muito aqui. Podemos excluir, que eu quero mostrar mais uma atividade aqui, que é a repeat number of times, também dentro aqui de controle. Nesse caso aqui, ele vai repetir um determinado conjunto de ações unicamente baseado na quantidade que a gente definir aqui. Então, por exemplo, se eu definir aqui 5, ele vai executar 5 vezes essa operação. Eu não preciso também de contador, ele não tem uma condicional específica, a única condicional que eu defino no repeat number of times é a quantidade numérica, a quantidade de vezes que eu quero que ele repita. Então ele é uma estrutura de repetição mais simples, que eu posso também utilizar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, novamente aqui a nossa message box, para que ele me mostre aqui o current item, que é essa variável aqui que ele mesmo criou aqui. Então, para cada current item, ele vai fazer 5 vezes aqui. Então, nós vamos executar e o resultado vai ser semelhante ao que a gente está vendo aqui. Mas nós vamos trabalhar no próximo exemplo aqui, que vai ser com o for each row, e aí a gente vai utilizar uma planilha Excel. A gente vai extrair dados de uma planilha Excel e ver esse funcionamento aqui. Então, o que vai acontecer é que ele vai fazer essa operação 5 vezes, porque ele está usando uma condição unicamente numérica de que ele vai repetir tudo que estiver aqui dentro, no fazer aqui 5 vezes. Terminou essas 5 vezes, ele encerra a sua execução. E agora nós vamos para a que eu considero mais interessante aqui, exatamente, que é a for each row, porque ela vai nos permitir trabalhar com uma tabela de dados. E a gente vai ver no exemplo aqui como a gente extrai essa tabela de dados de uma planilha Excel e trabalha esses dados aqui dentro do nosso robô. Então pesquise aí por for each row, que é essa atividade aqui que está dentro de Data Table. Vamos arrastar ela para cá. A estrutura é idêntica a for each, só que agora ela é específica para que a gente trabalhe com uma tabela de dados. Então, antes, a gente vai extrair essas informações de uma planilha Excel. Pesquise aí na janela de atividades por Read Range, ou seja, ler um range. E vão aparecer duas atividades, uma específica para Excel e uma para pasta de trabalho. Nós vamos usar essa aqui da pasta de trabalho para que ele não abra o Excel para fazer essa extração. Então arraste ela para cá. Clique aqui para abrir a pasta, que a gente precisa definir uma planilha Excel. Eu vou criar aqui uma planilha, né, Excel. Você pode também, se você tem um Excel instalado, obviamente, né,
Você pode clicar aí em Novo, Planilha do Excel. Eu estou criando um arquivo aqui da planilha do Excel. Vou chamar ele de RPA e vou selecionar essa planilha que eu acabei de criar. Vamos vir aqui na janela de projeto. Esse arquivo, ele provavelmente também para você não está aparecendo aqui. Basta clicar em Refresh. Ele vai aparecer aqui. Nós vamos abrir essa planilha porque nós vamos adicionar algumas informações aqui dentro que a gente vai poder extrair dessa planilha Excel. Então imagine que você recebeu uma planilha Excel que tem N linhas e você quer processar cada linha dessa tabela. Vamos aguardar que ele abra aqui o Excel. Ele abriu para mim aqui em outra janela, então vou arrastar para cá. É uma planilha vazia, a gente acabou de criar, mas eu vou aqui na primeira aba aqui, colocar, por exemplo, o nome. E vou escrever aqueles mesmos nomes, né? Alex, Viviane, João e Pedro. Criei um cabeçalho aqui, nome e os mesmos nomes. Uma coisa que você precisa ter atenção aqui é com o nome da aba. Nesse caso aqui a aba é Plan 1. Então nós vamos precisar utilizar ou renomear aqui, por exemplo, podemos renomear também. Vou renomear aqui para dados, por exemplo, com D maiúsculo. Vamos salvar essa planilha para fechá-la. E aqui no Read Range, onde nós temos aqui Sheet 1, nós vamos colocar exatamente o nome da aba que nós demos lá, nesse caso aqui, Dados. E aqui, onde nós temos o range, né, das células que ele vai buscar, nós vamos deixar apenas as aspas aqui, ele todo em branco. Para quê? Para que ele pegue toda a informação que tiver lá naquela planilha. Como ele fez a extração, quando o robô foi executado, essa read range, ele vai ler aquela planilha, vai capturar aqueles dados de lá. E ele precisa jogar em algum lugar, alguma variável, algo na memória do robô, para que na for each row a gente possa recuperar essas informações. Então selecione aí a read range, vem aqui em propriedades, e aqui no campo saída data table, nós vamos pressionar as teclas Ctrl K, vai aparecer aqui definir variáveis, e nós vamos chamar de dados mesmo, né, que foi o nome da aba que nós temos lá, e pressionar Enter. O que vai ter acontecido nesse momento? Se nós selecionarmos a Read Range e viermos aqui na janela de variáveis, nós vamos ver que ela tem uma variável chamada dados, que foi o nome que a gente deu, que é do tipo Data Table. Então aqui dentro dessa variável vai ter todas aquelas informações que ele extraiu. Um outro ponto de atenção, selecione novamente o Read Range, vem aqui em propriedades e garanta que Add Headers está marcado. Por quê? Lembra que nós colocamos um cabeçalho naquela planilha, que foi nomes. Então eu coloquei um cabeçalho nomes e os nomes. Então eu tenho que informar que o primeiro campo, a primeira linha da minha planilha é um cabeçalho, que ele não deve utilizar essa primeira linha como dados. Okay? Se for uma planilha sem cabeçalho, eu preciso desmarcar essa opção. Então, muito bem. E aqui, o que nós vamos colocar aqui nessa for each row? Eu defino que ele vai navegar em cada linha, para cada linha, da onde? Da minha variável dados, que foi exatamente a extração que eu fiz da minha planilha Excel. Compreenderam onde a gente está chegando aqui? Então, quanto tempo ele vai, quantas vezes ele vai ficar nesse looping? A quantidade de linhas que eu tenho na minha planilha Excel para que ele seja processado. Se tem 4 linhas, ele vai fazer 4 linhas, 4 vezes tudo que está aqui dentro. Se tiver 1 milhão de linhas, ele vai fazer 1 milhão de vezes tudo que tiver aqui dentro. Ok? Para o nosso teste,
de novo, né, nós vamos continuar utilizando aqui a nossa boa e velha Message Box, lembrando que temos que estar aqui na janela de atividades. Vamos pesquisar aqui por Message Box. Vou arrastar o Message Box para cá, e aí eu vou pedir que ele me mostre o item, ou perdão, aqui o role, vou pedir que ele me mostre o role, que é essa variável aqui, row. Dentro dessa variável eu vou dizer qual item que eu quero ver, e nesse nosso caso aqui vai ser o item 0. Eu vou abrir a planilha aqui porque eu vou explicar para você por que item 0. E vou mandar ele transformar também em string, para que independente do valor do tipo de dado que tenha na planilha, eu quero que ele apresente aqui como uma variável, como uma string. Né? Como uma string. Então, por que eu coloquei aqui que eu quero ver o item 0? Porque quando ele extrai esses dados, e aí eu vou voltar aqui na minha janela de projetos, vou abrir novamente aqui a minha planilha, RPA, planilha aqui que a gente criou. O que acontece? Quando eu extraio dados de uma fonte externa, eu crio uma data table. Essa data table, ela trabalha na base 0. Então, a primeira coluna aqui não é a coluna 1, mas é a coluna 0. A segunda é 1, a terceira é 2, a quarta é 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece com a linha. Se eu quero a primeira linha, não é a linha 1, mas é a linha 0. Então, esse contador, numa data table, ele começa sempre com 0. Então, como eu quero aqui o primeiro item aqui, que é o nome, eu vou dizer que eu quero o item que esteja na base, na minha tabela, na base 0, seja o primeiro item, e aí, consecutivamente, né, ele vai ser o item de número 0. O índice dele vai ser 0. Então, vamos fechar a planilha. É importante que ela esteja fechada, porque senão o robô vai acusar que a planilha está em uso. E nós vamos fazer uma execução e vamos ver o que vai acontecer aqui. O esperado é que ele vá mostrando também cada nome que eu tenho lá na minha planilha. Então, olha, ele mostrou aqui primeiro Alex, vai mostrar o segundo nome Viviane, vai mostrar o terceiro nome João, e vai mostrar o último nome aqui, que é Pedro, e vai encerrar a execução. Dessa forma que nós fizemos, se essa planilha for atualizada, forem acrescentados mais nomes, nós não precisamos fazer nenhuma alteração no nosso robô, porque ele mesmo vai identificar que tem mais linhas para que ele processe na próxima execução. Então, muito bem. Esse foi o nosso assunto de hoje. Se você gostou desse vídeo, você pode dar um like, pode se inscrever aqui no nosso canal. Nós vamos adicionar aulas constantemente aqui nesse canal. Você pode também mandar dúvidas que você tenha, assuntos que você gostaria de ver aqui nesse nosso canal. O meu e-mail é alexdiogo@desafiosrpa.com.br. Então, nos vemos na próxima aula.